Você sabia que é humanamente possível criarmos a nossa própria realidade? Não sabia? Eu também não sabia, até começar o meu processo de transformação pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Felipe Loureiro e descobri que podia criar a minha própria realidade de uma forma muito, mas muito estranha. E nesse vídeo eu vou te dizer quais são os sentimentos que atraem e materializam tudo o que você vive. Todos nós precisamos nos alimentar, precisamos de abrigo, precisamos de água, de segurança, de tecnologias específicas para nos mantermos integrados à sociedade atual. E quando a gente começa a se acostumar com tudo isso, nós criamos uma dependência. E aqui eu já falo um dos sentimentos que materializam e solidificam a nossa realidade, que é o sentimento de dependência. Esse sentimento faz com que a gente trabalhe duro, de forma muito intensa e até mesmo descontrolada, né? Para que as necessidades básicas de sobrevivência não sejam retiradas de nossa vida. E se nos aprofundarmos mais ainda nessa questão, encontraremos um outro sentimento que é basicamente o concreto dessa sólida estrutura que é a realidade do sistema em que vivemos, o medo. Não preciso dizer que vivemos em uma sociedade que nos impõe muitos medos. E é importante entendermos que não é através do medo que devemos viver. Devemos viver pelo amor, né? Devemos viver através do amor. Mas o medo é um dos pilares que sustentam e mantêm o sistema funcionando. Sem medo, não existiria nada disso que existe no mundo. Mas, vamos lá. O medo é um sentimento que atrai situações que negamos. Ou seja, as situações que temos medo, que tememos. E a negação é o estilo de vida de todo ser humano que vive pelo ego. Então já temos aí a sociedade do medo, né? O medo de ser traído atrai uma pessoa que vai trair. O medo de ser roubado atrai uma pessoa que vai roubar. E a lógica do medo é essa. Obviamente, mesmo não crendo em anjos, protetores, mentores espirituais, guias e tudo isso, mesmo que você não acredite em tudo isso, eu acredito, nós temos a intuição, né? Todos nós temos intuição e a intuição ela duela com o ego o tempo todo. O ego, com medo, atrai o perigo e a intuição te livra desse perigo. E isso é constante. Você sai de casa atrasado e o carro não pega. Meia hora antes, você estava ouvindo uma notícia que, de certa forma, causou algum tipo de medo. O inconsciente faz com que o carro não pegue. O ônibus, né, atrasa, não passa, não para, enfim. Justamente porque aquela notícia ressoou com o medo de que algo ruim poderia acontecer. Então a intuição cria as situações necessárias para te livrar daquela situação que ressoou com você. O carro não pegar ou perder o ônibus são situações que te deixam com raiva. E a raiva é um sentimento negativo. Porém, a raiva te tira da frequência do medo. O medo é um sentimento que vibra em uma frequência de 100 Hz. Já a raiva vibra em uma frequência de 150 Hz. Ou seja, você, de certa forma, elevou a sua frequência. Já saiu da faixa vibracional de quem tem medo e de quem provoca o medo, né? Normalmente, quem provoca o medo está vibrando em uma frequência de desejo, né? E o desejo é uma frequência de 125 Hz, abaixo da raiva e acima do medo. Esse é um grande exemplo de que o medo constrói de forma muito eficiente a nossa realidade. E a nossa intuição ajuda a desconstruir qualquer tipo de situação que é nociva para a nossa vida. Existem outros sentimentos negativos que também constroem a nossa realidade. Na verdade, destrói, né? Se for parar para pensar, situações que nos prejudicam
estão sempre ocorrendo para nos destruir, ou seja, a nossa própria frequência de pensamentos. Culpa e ganância também são dois sentimentos que fazem a gente atrair situações ruins para a nossa vida. Mas vamos falar de coisa boa agora, né? Da parte positiva. Queria compartilhar aqui uma situação de minha vida em que eu tive muito receio. Não era medo, era receio, era medo. Medo de perder o emprego, mas de certa forma eu já estava vibrando numa frequência de aceitação caso isso viesse a acontecer. E a minha própria intuição já estava criando situações para que eu me movimentasse e buscasse uma alternativa, um plano B. No emprego eu já não estava mais conseguindo entregar com a mesma qualidade que eu sempre havia entregado. E com a pandemia, confesso que acabou me batendo um medo também de ser infectado, né, de adoecer. Mas, graças à minha terapeuta, ela produziu uma meditação fantástica que imediatamente eu consegui sair da frequência do medo. Isso me manteve tranquilo. Então, quando aconteceu o desligamento, eu não senti tanto o impacto. Eu já estava com vários projetos engatilhados, precisando só de tempo para poder fazer tudo acontecer. E o tempo veio. E junto do tempo também vieram os recursos. Então eu consegui criar a base para estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento. Se eu estivesse na frequência do medo, talvez eu teria entrado em depressão, porque o emprego para mim era o que fazia, né? Eu sentia aquela coisa, né, de ser alguém, né, de reconhecimento, enfim. Quando eu comecei a perceber que o tempo de fazer o que eu gostava havia chegado, eu entendi que os meus pensamentos construíram tudo o que aconteceu comigo durante toda a minha vida. Hoje eu olho para o passado e vejo exatamente cada pensamento criando uma realidade para mim, mesmo que de forma inconsciente. Agora vamos para a parte quântica da coisa, né? O tempo que leva para cada pensamento se manifestar e se materializar em nossas vidas. 6 meses. Em 6 meses, tudo o que foi planejado dentro do possível acontece. Se você projetar dentro de todas as probabilidades que já existem em sua vida, o pensamento se materializa. Qualquer coisa. Basta que a possibilidade exista em sua mente. Sem cortar caminhos, sem atalhos, construção, bloco por bloco, tijolo por tijolo. Qualquer coisa é possível dentro disso. Se você projetar receber uma quantia de dinheiro daqui a 6 meses, trabalhe todos os dias nisso e em 6 meses o dinheiro chega. Mas você tem que ser preciso com o seu intento. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser decisivo. E a utilização do dinheiro tem que ser benéfica para outras pessoas também, né? Porque se você intenciona a utilização do recurso só para você, isso fica mais difícil de se manifestar por outras vias, né? Caso você não consiga trabalhar todos os dias no projeto, né? Se a sua intenção envolver mais pessoas, você começa a manifestar o recurso através da cocriação. É como se o universo olhasse para você e te considerasse uma ferramenta dele. E através de você, ele dá continuidade ao processo de evolução da humanidade. E isso acontece o tempo todo. Muitas pessoas ricas que já despertaram para a era aquariana fazem bom uso do dinheiro. Elas criam empresas, empregam funcionários, ajudam famílias e ensinam os funcionários a prosperarem por si mesmos, para que esse fluxo de riqueza possa acontecer para mais pessoas. Se você desejar o recurso somente para você, o universo entende que você não é um co-criador. Então, ele envia para você somente o que você ressoa, né? E se você tem medo, ele envia, né, coisas que estão em sintonia com o seu medo. Mas se você tem amor, ele te envia coisas maravilhosas, mesmo que você não seja um co-criador. Isso se chama lei da atração. Atraímos aquilo que pensamos,
e que vibramos constantemente. Tudo que pensamos é o que é emanado para o universo. E é assim que ele entende o que a gente quer, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E nós expressamos tudo isso, né? Por isso, devemos vigiar o que falamos, vigiar o que pensamos, pois isso dá mais força para o funcionamento da lei da atração. Universo, eu quero um carro para todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo agora, pois eu sei que muitas pessoas ficarão felizes com um carro para poder levar suas famílias para viajar e produzirem uma quantidade significativa de amor e felicidade para o mundo. Eu sou Felipe Loureiro, criador do Ato Primordial, o canal de desenvolvimento humano para a era aquariana. Compartilhe o nosso conteúdo, isso pode ajudar a mudar a vida de alguém que esteja perto de você. Gratidão.